Pessoal, bom dia. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esse clássico da literatura mundial, Utopia, de Thomas More. Utopia é uma palavra importantíssima para nós hoje. Hoje tem um significado muito profundo e talvez seja o que nos falta. Mas antes vamos conhecer um pouquinho da história desse grande pensador. Thomas More, ele viveu entre os anos de 1470 a 1535, quando foi decapitado. Ele foi decapitado por defender as suas ideias. Ele se opôs ao casamento, ao divórcio, de Henrique VIII de Catarina de Aragão e ao seu casamento com Ana Bolena. Por defender essas ideias e pela força das suas convicções, ele foi primeiro expropriado de seus bens, depois condenado a viver numa torre isolado por mais de um ano e, por fim, mantendo a sua oposição ao rei, já que ele era próximo ali da corte, era muito influente, isso na Inglaterra, ele foi decapitado. Ele foi declarado santo pela Igreja Católica e é o padroeiro dos políticos. Mas ele não é conhecido por essa façanha. A sua fama maior vem justamente desse clássico, Utopia. Utopia, na verdade, é um pensamento que ele teve sobre um mundo melhor. Imagine ele vivendo na Inglaterra naqueles anos e vendo tanta dificuldade, tantas crises, crise política, crise religiosa. Inclusive, o Eduardo Suplicy, quando fala da renda mínima, ele vai citar esse livro em uma passagem onde ele vê uma pessoa sendo enforcada por ter roubado uma galinha. E ele vai dizer o seguinte, fala, nossa, não seria muito melhor que antes da pessoa se tornar um ladrão e depois um cadáver, que fosse instituído alguma espécie de renda mínima para que essa pessoa pudesse sobreviver com dignidade? Então, segundo Eduardo Suplicy, ele é um dos precursores da renda mínima, talvez a primeira pessoa a ter uma ideia nesse sentido. Mas o livro que ele escreve, ele pensa numa sociedade ideal. Como seria uma sociedade onde não existisse a propriedade privada, não existisse classes sociais, não existisse disputas, todos vivessem com dignidade. Então ele pensa numa cidade bem planejada, com as casas bem feitas, todo mundo vivendo em harmonia. Ele dedica um capítulo especial para falar dos magistrados. Olha que naquela época, os juízes já davam bastante problema à sociedade. Então ele imagina, juízes justos, juízes que não fossem gananciosos, que julgassem com justiça, que defendessem o direito dos pobres. Ele vai pensar que todos poderiam trabalhar, de acordo com a sua vontade, com a sua capacidade, e esses bens produzidos seriam levados para uma espécie de feira, onde cada um pegaria o suficiente para subsistir. Ninguém pegaria mais, porque saberia que no outro dia a feira ali estaria novamente. E as pessoas trabalhariam não por obrigação, mas por vontade. Na verdade, ele é o precursor também daquela ideia: dê cada um conforme a sua capacidade e a cada um conforme a sua necessidade. Quem sabe um dia nós cheguemos numa sociedade parecida com essa. Mas o fato é que essa palavra utopia é muito cara nos dias de hoje. Na verdade, a sociedade está cada vez mais se distanciando dos seus sonhos. Se nós pegarmos até a década de 80, nós vínhamos num certo avanço social. Nós pensávamos num mundo melhor, e íamos, ainda que lentamente, construindo este mundo através da ampliação de direitos, da melhoria da qualidade de vida das pessoas. E basicamente dos anos 90 para cá, nós estamos tendo um retrocesso, nós estamos perdendo direitos sociais, estamos vendo a natureza ser cada vez mais agredida e vilipendiada, estamos vendo a desigualdade social ampliar significativamente, o número de pobres aumentar, o número dos extremamente ricos aumentar também. E aí a sociedade, principalmente os nossos jovens, vão perdendo a capacidade de sonhar. Nós não conseguimos mais imaginar um mundo melhor, uma cidade melhor, um bairro melhor, uma vida melhor para cada um de nós. Nós começamos a não ter mais utopia, e ela é muito importante para que a gente possa dar um passo à frente e caminhar para esse mundo que nós não sabemos como vai ser, como será ele de forma ideal, mas ele tem que ser melhor do que ele é agora. E por isso é muito importante os nossos sonhos, pensar em construir alguma coisa melhor.
Alguém perguntou para um pensador também, que eu não vou me lembrar quem é agora, mas falou: para que serve a utopia se nós não sabemos aonde nós vamos chegar? Ela serve para que eu caminhe, para que eu olhe para frente, olhe para adiante e saiba que tem um direcionamento, um lugar melhor para me chegar. E assim eu possa dar um passo, depois dois, depois três e ir melhorando cada vez mais. Então, que São Tomás More possa nos inspirar, olhar por nós, abençoar principalmente aqueles que estão mais ligados à política e que nós possamos ter cada vez mais uma utopia, seja para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo.